Olá, eu sou o professor Isidoro de Hiroki Fumiya, integrante do corpo docente do curso de pós-graduação do Instituto de Desenvolvimento da Liderança do Lions Club, na disciplina de Funcionalidade da Liderança. Além da minha atuação como médico, construí minha formação em liderança, voltada à administração de empresas médicas, bem como em marketing, comunicação e saúde, sempre guiado pelo propósito de servir melhor as pessoas da comunidade. Sou associado ao Lions Club do Rio de Janeiro desde 1989 e, ao longo desses anos, tive a honra de exercer diversas funções de liderança no clube, no Distrito LC1 e no Distrito Múltiplo LC. Cada uma dessas minhas experiências reforçou em mim a convicção de que somos todos, de alguma forma, líderes nas nossas vidas. No entanto, alguns escolhem dedicar-se ainda mais a essa prática, movidos pelo compromisso de contribuir para um mundo mais justo, humano e solidário. E é nesse grupo que me reconheço. Por isso, tanto eu, na condição de professor, quanto vocês, enquanto alunos, compartilhamos uma responsabilidade nobre neste curso. Somos voluntários na construção de um conhecimento que não pertence apenas a nós, mas deve ser multiplicado. A vocês, especialmente, cabe um papel essencial o de levar adiante esse aprendizado e transmiti-los às gerações futuras, ampliando o impacto do nosso trabalho e fortalecendo a missão de servir. Estudar a funcionalidade da liderança é compreender como a liderança funciona dentro de si, intrinsecamente, para a realização de um objetivo almejado. A funcionalidade da liderança é a energia vital do processo de liderar, não percebido com os olhos, mas compreendido com a inteligência. É essa força oculta vital que faz mover a liderança para chegar ao seu objetivo. Se o líder souber dirigir essa força vital, chegará à glória. Caso contrário, receberá a ruína. Estamos agora vivendo a maior transformação da humanidade de todos os tempos. Portanto, foquei nesta disciplina toda a minha atenção na funcionalidade da nova liderança através da inteligência artificial, para que possamos compreender quanto essa poderosa energia que move o novo motor da liderança, agora superinteligente, onde para alguns há perigos e para outros há oportunidades. Adianta que não há qualquer conotação política nessas aulas e que fique bem claro que se trata de uma análise acadêmica sobre o impacto da IA na liderança e ponderações de como vamos lidar com isso, seja em nossas casas, nas nossas cidades, no nosso país, enfim, no mundo. O líder que não entender a IA está fora do jogo. Além de professor de liderança dessa pós-graduação, como eu disse, também sou médico. E isso permitiu-me desenvolver uma visão abrangente sobre a inteligência artificial e estabelecer paralelos com a inteligência humana, desta forma ilustrando a complexa e delicada interação entre essas duas distintas inteligências. Meu objetivo é destrinchar para vocês como a IA funciona ao atuar nos nossos cérebros e vice-versa. Será dominação ou cooperação? Ou será divergência? Conduzir essa disciplina nestes termos já é desafiador. Não usarei uma bola de cristal, mas sim uma coletânea de evidências recentes
e previsões dos maiores pensadores das áreas afins. Para ajudar nessa jornada, organizei uma viagem panorâmica da liderança na história da humanidade, desde os hominídeos até os dias de hoje. E depois eu tive a coragem de experimentar avançar para o futuro, pois para entender o presente é necessário conhecer o passado. E quem conhece os dois terá mais chances de acertar o futuro. Meu objetivo para você, meu aluno, é que ao terminar o módulo deste curso, algo dentro de você se esclareça, sobretudo para ser um líder nos tempos da IA. Uma vez dito isso, vamos iniciar um passeio panorâmico pela história da liderança. Antropólogos argumentam que foi há 7 milhões de anos atrás quando apareceram os primeiros hominídeos na África. Aqueles primatas que já eram bípedes e usavam algumas ferramentas e também estavam já num processo de evolução acelerada do cérebro. Então, eram os australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, os neandertals, entre outros daquela época. Em comum, tinham uma profunda necessidade de sobrevivência. É assim que todos conseguiram desenvolver organizações sociais e necessitavam de algum tipo de coordenação para que pudessem atuar juntos para um objetivo comum. Inicialmente, essa coordenação foi estabelecida através da força bruta para êxito na caça e fugir do predador. Milhares de anos se passaram até que somente por volta de 300 mil anos atrás é que ocorreu o primeiro agrupamento social dos Homo sapiens, que inaugurou a coordenação do grupo através do saber do líder. É onde estamos. Com isso, aprendemos que, graças à nossa cooperação social uns com os outros, com o desenvolvimento do saber, é que triunfamos diante dos nossos desafios. Desde a nossa pré-história, existe o jogo do poder, onde o novo pretendente a líder precisa vencer o velho líder para assumir o seu posto. O líder sabe que não deve simplesmente deixar o lugar vago, o poder no vazio. O líder sabe que precisa ser vencido por outro, que mostre seus melhores atributos para superá-lo, e não ser simplesmente substituído por um oportunista fraco. O velho líder tem que resistir até ser completamente vencido. Somente assim descansará em paz. O novo líder precisa incorporar as inovações culturais e tecnológicas do seu tempo, uma vez que nenhum líder é mais forte do que a evolução social de sua época. Por volta de 10 mil anos antes de Cristo, ocorreu a famosa Revolução Agrícola, uma tecnologia nova que desenvolveu o cultivo, e isso trouxe a fixação dos assentamentos das comunidades num lugar fixo, ou seja, no lugar da plantação. Saber cultivar era uma inovação, e nesse contexto emergiu uma liderança patriarcal, pela necessidade de uma vida social com atividades diversificadas e alinhadas para a produção de alimentos. Muito tempo depois, entre 4.000 e 3.000 antes de Cristo, surgiram as primeiras grandes cidades na Mesopotâmia, no Egito, no Vale do Indo, na China, quando se consolidou o Estado antigo, marcado pela centralidade da cultura religiosa. Naquela época, a agricultura já era uma prática comum. Então, o novo líder, para conseguir impor sua coordenação social, precisou se empoderar com as forças imaginárias dos deuses
para estruturar o seu poder. Eram os governantes que diziam ser os próprios representantes dos deuses, como foram os faraós, que estabeleceram por muitos séculos e com muito sucesso uma monarquia teocrática e construíram o antigo Egito com suas fabulosas pirâmides. Na Antiguidade Clássica, já situada aproximadamente entre 800 a.C. e 476 depois de Cristo, passamos pela Grécia Antiga, aonde entra então uma filosofia racional, a política baseada em debates, o que favoreceu a formação de novos tipos de governo, como a democracia, a oligarquia, o totalitarismo, o imperialismo, e foram ampliando as diversidades dos pensamentos políticos. Enquanto isso, neste mesmo tempo, na Ásia também se vivenciava o florescimento de civilizações complexas. Na China, neste período, ocorria o fim da dinastia Zhou, do turbulento período dos estados combatentes, e a posterior unificação sob a dinastia Qin e Han, quando se estabeleceram os fundamentos filosóficos e políticos como o confucionismo, o taoísmo, o legalismo, moldando a burocracia estatal e duradoura em que nós chegamos aos tempos atuais. Assim, enquanto no Ocidente clássico consolidava a liderança através de sistemas predominantemente racionais, na Ásia desenvolvia modelos de governança baseados predominantemente em sistemas éticos. Ambas bases civilizacionais fundamentais para o entendimento da história política global de hoje. Durante a Idade Média, em 476 a 1433 d.C., na Ásia, consolidaram-se as monarquias absolutistas, como também na Europa. Foi a fase dos reis e a fase do feudalismo. Naquela época ocorreu o desenvolvimento de uma tecnologia disruptora, a gráfica de Gutenberg. Apesar da imprensa ter suas origens na Ásia, muitos séculos antes, foi na Alemanha que alcançou pleno desenvolvimento técnico e produziu seu impacto revolucionário. Johannes Gutenberg, alemão, por volta de 1450, aperfeiçoou aos já existentes tipos móveis inventados lá atrás pelos chineses a tinta oleosa e a prensa mecânica, criando reprodução em série de impressos com baixo custo. Essa máquina incrível favoreceu a disseminação do saber antes reservados ao clero, e do clero o saber passou para a burguesia. E isso favoreceu, então, o aparecimento de um novo tipo de liderança, a liderança burguesa, que consolidou seu poder através dos governos constitucionais, representados pela independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa em 1789. No início do século XX, os riquíssimos europeus, imperiais europeus, entraram numa disputa econômica que culminou na Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, quando o crescimento acelerado da indústria alemã passou a rivalizar com a hegemonia econômica da Inglaterra. A resultante foi a queda do Império Austro-Húngaro e, em 1917, ocorreu a Revolução Bolchevista, que instituiu o primeiro Estado socialista da história. Por volta de 1920, outra tecnologia foi inventada e provocou enormes mudanças no mundo. A radiofonia, que permitiu que os líderes mundiais falassem
além de suas fronteiras nacionais, permitindo, então, grandes mobilizações ideológicas em blocos de regiões, marcando mudanças profundas na organização do poder mundial. A radiofonia se tornou um instrumento eficiente para os líderes centralizadores e assim favoreceu a ascensão de regimes totalitários como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética. Estas tensões culminaram na Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, o maior conflito até então da história, marcado pela vitória dos aliados sobre os países do eixo, como sabemos da história recente. Então, com o término dessa guerra, ocorreu o início de uma nova geopolítica anticentrada na Europa, agora nos Estados Unidos e na União Soviética, antes aliados, ambos possuidores da bomba atômica, uma tecnologia assustadora, passaram-se a configurar como adversários políticos globais, dando origem à Guerra Fria. O mundo organizou-se de forma bipolar entre o capitalismo e o socialismo, inaugurando uma enorme disputa ideológica, política, econômica e tecnológica presente até hoje. Os Estados Unidos da América se tornaram líderes da democracia representativa e da liberdade econômica, e o lado russo tornou-se líder do socialismo e do controle estatal sobre a economia e a política. Já o advento da televisão não trouxe impacto político relevante, pois a radiofonia já havia estabelecido suas ações nas massas populares. A internet também não trouxe impacto social relevante, pois a televisão e a telefonia já tinham conectado o mundo. Porém, a internet criou a estrada para a inteligência artificial. Este breve relato histórico da organização social humana serve para demonstrar a relevância da cultura e da tecnologia nas modificações das estruturas da funcionalidade da liderança diante do poder. Como visto, evolução cultural e transformações tecnológicas mudam o mundo através do deslocamento dos centros do poder. Líderes que dominavam um determinado contexto histórico são superados por outros ao vento dos acontecimentos macrosociais. Fiz essa descrição para chegarmos ao foco principal, ao foco da grande pergunta: como funcionará a liderança no contexto da mais poderosa máquina já inventada pelo ser humano, a inteligência artificial? Nesta primeira aula, meu objetivo foi destacar a importância fundamental da cultura e da tecnologia ao longo da história da liderança mundial. Conforme demonstrei de forma sucinta neste breve passeio sobre a liderança na história da humanidade, mostrei que avança de acordo com as novas narrativas filosóficas e também pelo desenvolvimento das novas tecnologias capazes de impactar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Daí surgem as condições ideais para romper um cenário estabelecido e criar novos polos de poder. Quando menciono poder, faço referência direta à liderança. Afinal, para liderar é essencial que o líder esteja preparado, munido de ferramentas que lhe confiram autoridade e capacidade para conduzir as mudanças necessárias. Hoje, com a inteligência artificial, já vivemos com essas duas condições para uma grande transformação social. A inteligência artificial
ao mesmo tempo em que inaugura uma nova e fluida narrativa filosófica e cultural, também é uma máquina que alcança todos os indivíduos do planeta e muda a nossa percepção da realidade. Essas dinâmicas provocam incertezas sobre a forma de como vamos construir a nova sociedade humana. Este é justamente o grande desafio que vamos explorar juntos nessa disciplina da funcionalidade da liderança. Vamos caminhar juntos nesta desafiadora direção.